LSL e depois mais tarde a Ótimos. E na altura integrei a direção comercial, porque era assim que a empresa estava de alguma forma organizada. E o que é que eu senti? Senti logo uma atração imediata para esta área do serviço a clientes. Enquanto que as engenharias, a regra geral, 1 mais 1 é sempre igual a 2, no relacionamento com pessoas, 1 mais 1 nós nunca sabemos logo bem qual é que é o resultado. Tem muitos fatores, bem, humores, uma série de aspectos que me fascinou, podia-me ter assustado, mas não, pelo contrário, atraiu-me, e por isso apanhei o setor numa altura muito jovem. Estavam a começar a surgir o conceito de contact center, pelo menos aqui em Portugal. Obviamente já existiam em muitas outras geografias, mas aqui em Portugal ainda se contavam pelos dedos as operações que poderíamos de alguma maneira classificar dessa forma. O atendimento ainda era muito personalizado, nas lojas, o retalho sim já estava muito desenvolvido, mas a própria tecnologia, eu lembro de uma primeira fase, os nossos contact centers tinham uma central de serviço de chamadas, mas não existiam CRMs, nada dessas coisas. Mas se nós quiséssemos ter uma estatística dos motivos pelos quais os clientes nos estavam a ligar, isso tinha de ser contabilizado manualmente. Não havia um sistema que nós pudéssemos no final do dia carregar um botão e ver os motivos dos contactos. Esses foram mesmo os primórdios, mas também foi uma área muito que é mais nessa forma assim? A década de 90, mesmo nos inícios da década de 90. Depois também beneficiei do crescimento do setor, porque a empresa, as telecomunicações móveis foram um fenómeno, cresceu muito rapidamente, as empresas cresceram muito rapidamente. Eu, ainda relativamente novo, tinha 25 aninhos, já estava a ser convidado para ser chefe de um departamento com 34 pessoas. Passado poucos anos era diretor de serviço a clientes numa empresa que na altura tinha um contact center de 42 pessoas, mas 3 anos depois já tinha 420. Isso foi um desafio interessante e pronto, a verdade é que esta área não só me atraiu na altura, como ainda hoje me apaixona, porque é uma altura que é uma área que está em constante alteração, em constante movimento, quando nós temos a ideia de que eventualmente já percebemos muito do assunto, estamos sempre a ser surpreendidos e a perceber que afinal temos muito mais para a frente. Sim. Legal. Fantástico isso. Ou seja, vocês podem ver que você vê que às vezes o pessoal que entra nessa área ou é chamado ou se encontra e fica. E quem se apaixona, eu acho que nunca vai ser uma mesma pessoa depois disso, né? Você aprende tanto, você junta as pontes dentro de uma empresa, você cria pontes, você é obrigado a mexer com a melhor comunicação, você vê a formação dela, ou seja, se você souber construir pontes, você só cresce nessa área. Peço desculpa, deixa-me só acrescentar, ainda na terça-feira estivemos juntos na conferência da APCC e o que é que encontramos lá? Pessoas que já trabalham neste setor há muitos anos. Nós inclusive chamamos aquilo uma alegre família porque já nos conhecemos todos. E eu às vezes até alerto pessoas que estão a chegar de novo a este setor e disse, cuidado, provavelmente não vais voltar a sair daqui. Isto é uma força gravitacional, há aqui alguma coisa que nos atrai e nós ficamos aqui a trabalhar toda uma vida. O nosso olhar é outro, né? Uma energia sempre ativa, né? Agora eu queria ouvir vocês, se vocês pudessem voltar nesse momento que vocês entraram, lógico, vocês cresceram, tudo, vocês fariam algo diferente? Eu acho que foi muito trabalho de formação própria, muita proatividade, não mudava nada nesse aspecto. Mas provavelmente o envolvimento com algumas associações seria importante. Acho que quando eu me envolvi com a CXPA, percebi que afinal eu não estou sozinha. Há imensa gente com as mesmas frustrações, os mesmos desafios e com ferramentas fantásticas que eu já podia estar a aplicar, mas ao mesmo tempo foi aparecendo. Enfim, mas cá em Portugal, por exemplo, eu não estou muito envolvida com as associações de Portugal, porque quando comecei a trabalhar nesta empresa, o Customer Experience é muito mais maduro lá fora. E o contact center que temos não é um contact center tradicional, típico de customer service, é para entregar serviço. Portanto, psicólogos e consultores fazer consultas em que o canal é o telefone, em que os KPIs do call center aplicam-se só alguns, mas não se aplicam aos outros. E quando eu comecei, não fui ter com as associações de Customer Service foi, por acaso, tinha alguns colegas a trabalharem, assinei um termo de confidencialidade e eles mostraram o sistema deles e pronto, e foi assim que eu fui aprendendo mais, mas talvez mudasse isso se tivesse sido as associações. Você mudaria alguma coisa? Nesse momento não. Agora, eu pensando um pouco, por exemplo, olhando agora para trás, por exemplo, se eu estiver a falar com alguém que tenha a ambição profissional de ser presidente de uma empresa, um CEO, eu acho que é importante ter presente ao longo do desenvolvimento da
nossa carreira, nós temos basicamente 2 eixos, só para simplificar, não é? Temos a nossa função, no meu caso em particular, eu abracei o mundo do serviço ao cliente, Customer Experience, e tem sido essa a minha área, e no setor de atividade, que no meu caso vai ser muito associado às telecomunicações. Eu acho que a nossa progressão obriga-nos a de vez em quando mudar pelo menos um destes parâmetros. Ou seja, se eu quiser estar sempre nas telecomunicações, se calhar tenho de vez em quando mudar de função, se calhar ir à logística, se calhar fazer vendas, se calhar, ou seja, abraçar outras funções para que um dia eu possa aspirar a atingir um cargo de CEO, mas já com uma visão das várias funções. Ou se eu estiver mesmo apaixonado por aquela área em concreto, então porventura faz sentido saltar das telecomunicações e ir à banca, às seguradoras, à aviação, para pelo menos conhecer outras realidades. Eu acho que isso é realmente importante. Eu pessoalmente tinha passado muito da minha vida sempre ligado ao Customer Experience Management e ao setor das telecomunicações. A maneira como eu, a dada altura, encontrei de me libertar e encontrar outras experiências foi basicamente criar a associação e criar a empresa. Porque a empresa de consultoria, essa sim já me permitiu, ainda que sempre na área do Customer Experience Management, ganhar experiências com outras empresas que são hoje em dia os nossos clientes, não é? E eu aprendi imenso com os nossos clientes. É mesmo uma troca. Nós levamos a nossa expertise, mas a verdade é que também aprendemos muito com as suas dores, com as suas dificuldades, como é que foram superando. E de alguma maneira, é que eu também procuro dizer a muitas empresas, nós não temos de estar sempre a reinventar a roda. Muitas vezes, basta olhar para outros setores, ver como é que eles superaram algumas dificuldades e ver em que medida é que nós podemos inspirar. Não temos de copiar, mas inspirarmos. E não temos de estar sempre a fazer tudo do zero. Sim, isso tem sido particularmente interessante. Legal. Agora, como vocês avaliam, enxergam essa evolução da carreira focada no cliente? Tem CRM, CX, sucesso do cliente, que eu entrevistei, a própria entrevista da Maria Alexandra, que foi uma mulher que teve a intuição de na Avantiv lá, foi a primeira mulher que foi perguntar assim, será que estão usando o nosso produto? Que o homem só vendia, mas teve uma mulher que fazia isso pra gente. E aí quando eu perguntei para ela assim, sabia que a sua intuição, hoje tem quase 3 milhões de pessoas no mundo inteiro, que falam que é sucesso do cliente, porque uma mulher foi lá para aproveitar. Não é bom a gente perguntar para a pessoa se ela gosta do nosso produto? Então, pós-venda, suporte. Será que a academia, a escola, está formando direito ou isso está acontecendo apenas nas empresas? O que vocês acham? Assim, você assim, a sua evolução natural que você tem que fazer, eu tenho que fazer, juntar todo mundo, você também. Será que ainda falta criar mais alguma área para ficar o atendimento ao cliente perfeito? Sabe, uma nomenclatura? Será que é só moda para consultoria? O que vocês enxergam a carreira? Porque a faculdade não está fazendo nada, não está preocupado. Está ensinando marketing isoladamente, ensinando tecnologia isoladamente. E será que nós vamos ser os salvadores da pátria ou nós também a gente não vai criar sempre novas siglas? Sai. Agora, Maria Neuza, é com você. Pode continuar. Pode falar. Eu acho que a academia, as universidades, têm sempre que ter o lado do pensador, não é? E da teoria. Eu, quando fiz o meu MBA, fiz o meu curso, eu saí com um manancial de teorias organizacionais e depois tive um choque de realidade. Ou seja, bem-vindo à realidade e isto aqui não é assim que as coisas são feitas. Pronto, e eu acho que nesse aspecto, eu acho que as universidades têm que conseguir continuar a ter os pensadores a continuar a pensar. Mas este choque de realidade era desnecessário, porque não há uma ligação com as empresas, que é onde de facto as coisas acontecem, não é? Como dizias, os cursos são ensinados separadamente. Tu és engenheiro, não és do marketing, e eu acho que esta ligação às empresas devia ser feita mais conscientemente, até para que as empresas possam evoluir. Principalmente em Portugal, em que nós temos um tecido de pequenas e médias empresas, em que muito centrado ainda no fundador, e temos fundadores fantásticos, como por exemplo o Rui Nabeiro, que era Customer Experience e Employee Experience, tudo junto, mas falta a ligação, é tudo muito departamentalizado e uma pessoa que trabalha nesta área tem que quebrar estes silos todos. Eu às vezes sento-me em reuniões e digo, por que é que tu estás aqui? Eu tenho que estar aqui, eu quero saber o que vocês andam a fazer, porque isso tem uma implicação na experiência do cliente. Mas acho graça que às vezes os meus colegas olham para mim, eu ofereci-me para ir para o IT Summit. O IT Summit é Marineusa. E quando eu toquei a chamada de alguns clientes a mandar elogios, as pessoas ficaram, alguns com lágrimas nos olhos, e assim, eu não tinha a melhor noção do que nós fazíamos. Porque é isto mesmo, eles ensinam-nos nas universidades, tu tens a tua função, estás a fazer este curso para isto, mas as nossas funções vão ser para clientes, internos ou externos. E, portanto, deveria fazer parte do currículo dos cursos uma interdisciplinaridade, projetos interdisciplinares focados em jornadas de clientes reais
e aplicados nas empresas. Você acha que falta, na sua intuição, você acha que falta mais alguma coisa a ser criada? Ou você tem alguma intuição para onde a gente vai? Ou já está bom, porque a gente já criou tudo no mercado? Lógico, isso é uma pergunta meio perigosa. Mas, por exemplo, na sua intuição, por exemplo, eu tenho algumas intuições. E você acha assim, por exemplo, tá bom, a gente tem sucesso do cliente, tem pós-venda, tem suporte, tem a marketing, tem trabalho todo sincronizado. Você vê alguma coisinha, uma intuição diz para você que falta alguma coisa na carreira? Tirando a academia, mas no dia a dia, alguma intuição feminina que diz assim, olha, eu acho que para fechar o ciclo, né? Lógico, tem ouvidoria, tem várias coisas, né? Você acha que falta alguma coisa? Eu considero que eu trabalho no nicho, que é os produtos que se vendem na minha empresa, é para colaboradores de outras empresas. Então, aquilo que nós vendemos tem que acontecer na empresa. Portanto, quando nós estamos a vender, dizemos que temos psicólogos que podem ajudar a lidar com alguma situação de stress. Aquilo que se passa dentro da minha empresa é aquilo que nós estamos a prometer ao nosso cliente. Portanto, nós próprios somos os embaixadores dos produtos que vendemos, ou do serviço que prestamos. E eu acho que o que falta, talvez, é uma formação baseada na pessoa. Eu não sei bem o que é que isso é. Eu considero que o Customer Experience engloba o serviço ao cliente. O serviço ao cliente é só uma pequena parte da experiência do cliente. É um touchpoint. Por isso, o CRM continua a ser parte da experiência do cliente. Portanto, para mim, gerir a experiência do cliente engloba esses todos que acabou de dizer. Não sei se uma formação em Customer Experience, um curso superior, faz sentido, já existem algumas formações nesse sentido. Eu entendi. Vou pensar e depois eu volto com outra pergunta. E você? O que A você minha acha? experiência tem sido o seguinte: nós, através da associação, já aproximámos, já abordámos escolas profissionais, no sentido de tentar perceber até que ponto é que tinha interesse em criar alguns ramos específicos, muito específicos para contact center, customer experience management, atendimento ao público, etc. Ao nível universitário, também já explorámos junto a algumas universidades a possibilidade de ter licenciaturas ou mestrados. E agora, mais recentemente, programas para executivos, como aquilo que eu estava a referir, no caso do ISEC, nós temos lá um programa, o ISEC Executive Education, que é o Transforming Customer Experience, é um programa de 42 horas já dirigido aos executivos. O que é que eu acho que, de alguma maneira, uma reflexão que me obriga a fazer dois passos atrás. Quem é que está disponível para pagar para ir frequentar? É o próprio? É fazer um investimento pessoal no seu desenvolvimento de carreira? Ou é a empresa onde eu trabalho que patrocina? E essa distinção é muito interessante. Não obriga-nos a andar, se calhar, alguns passos para trás. Há 20 anos atrás, a realidade, estamos a assistir neste tempo, pelo menos aqui em Portugal, uma mudança muito interessante. Aqui há 20 anos atrás, o que nós assistíamos, por exemplo, no mundo do atendimento ao cliente, era aquela imagem das pessoas jovens que optavam por esta função como uma segunda opção, estava ali a tentar arranjar uns trocos no primeiro emprego, mas ninguém encarava, pelo menos na maior parte dos casos, aquilo como a sua carreira, a sua profissão. Ou seja, vamos lá aqui arranjar, até eu finalmente encontrar aquilo que verdadeiro era a profissão do meu sonho. Hoje em dia a realidade já não é bem assim. Aliás, mais uma vez, na terça-feira passada, tivemos um benchmark da associação a partilhar que hoje em dia já temos uma percentagem significativa de pessoas a trabalhar nesta atividade com mais de 40 anos, que se calhar era impensável, com uma distribuição que já não é só o 12º, já há muita gente com frequência universitária ou mesmo licenciados. E não é por falta de opção. Já encontramos muitas pessoas que escolheram aquela opção, o que nos permite, pelo menos, antecipar a possibilidade que, se calhar, ao contrário do que aconteceu há uns anos atrás, as pessoas já possam olhar para esta atividade como uma atividade de futuro, na qual estejam dispostas a investir, a pagar, por exemplo, a sua formação, a pagar do seu bolso o seu curso superior, a sua pós-graduação, para poder progredir mais rapidamente. Agora, é verdade que isto está a acontecer agora. Se nós vamos estatisticamente, cada vez que nós abrimos um programa, 99% das pessoas que ali estão, quem pagou para elas lá estarem foi a empresa onde elas trabalham. E aí as empresas, das duas uma, têm dois caminhos. Ou elas próprias promovem a formação dos seus colaboradores, têm vantagens, conseguem fazer programas muito à medida, mas acabam por ter a desvantagem de ter um longe todo do seu lado, em de ser eles a fazer tudo, desde o desenho, o investimento, a fazer tudo sozinhos, quando eventualmente, se puderem de alguma maneira fazer isto em articulação com escolas, temos aquilo que muitas vezes nós dizemos que é a aproximação do ensino ao mundo empresarial, até porque, por exemplo, hoje em dia, no ISEG em concreto, e creio que não será caso único, o nosso corpo docente, nós privilegiamos ter um corpo docente nisto, pessoas que de alguma maneira são da faculdade e são docentes de carreira, e eu acho que eles têm um papel muito importante, porque é pessoas que exatamente, fazem investigação, trazem os dados interessantes, que muitas vezes nós não temos essa leitura, mas que seja complementar por pessoas empresários, pessoas que no dia-a-dia gerem empresas, têm as dificuldades, as dores e os demórios do dia-a-dia, e que vão ali partilhar a sua experiência de como é que as coisas nas suas empresas estão a
resolver isto. E este misto de um corpo docente que tem, por um lado, docentes de carreira, juntamente com pessoas que vêm no mercado, ajuda muito a aproximar estes dois mundos. Por isso, sim, temos ainda muito por fazer nesta área. Legal, legal. Enquanto a gente está no meio do começo, do redemoinho para fazer, né? Legal. Nos projetos que vocês atuam, onde acontece o maior conflito e o que vocês sugerem melhor? Lá ele viu na minha palestra lá que minha meta hoje com meus livros, tudo é fazer que todo mundo pense igual marketing, não esperar só o marketing ser o salvador da pátria, e também marketing ser humilde com o pessoal do restante, circular mais, o pessoal de tecnologia não ser mais, ser humilde também, não egocêntrico. Onde vocês têm mais conflito que vocês sentem aqui no dia a dia, na implementação de projetos, essas coisas? As pessoas pensarem que sabem o que é que o cliente sente. É o meu maior desafio. O desenho da experiência e por defeito. Ou seja, cria-se um serviço novo. Isso não é bom porque o cliente não vai gostar, mas já falaram com ele? Quantos clientes foram entrevistados? As personas, a criação de personas para se mapear e perceber como é que é a jornada deles, para isso nos levar a desenhar, de facto, experiências que, por defeito no produto que temos, às vezes cria-se um serviço novo e após as vendas tentarem vender, mesmo depois do marketing ter feito uma promoção, é que se percebe que afinal faltava qualquer coisa. Nenhum cliente vai comprar isto porque há qualquer aspecto que não se aplica aos targets que temos. Portanto, o desenho da experiência por defeito e as pessoas pensarem que sabem tudo, sabem o que é que o cliente sente e eles são a representação de todos os clientes. Eu não sei se consigo escolher só um, não é? São muitos. Pode ser um ou dois. Como estava a ouvir a ideia de que nós aqui andamos uns passinhos atrás em relação a outros países da Europa, isso para mim é mesmo evidente. Mas uma das razões para isso, o que eu noto, e não querendo generalizar, por exemplo, se eu estiver em Inglaterra ou até nos Estados Unidos, quando este tema do Customer Experience é discutido, já é discutido como um dado adquirido. Tem de ser feito, vamos apenas discutir como é que se faz. O que é que eu sinto aqui em Portugal? Ainda sinto algum ceticismo, ou seja, eu sinto que ao mais alto nível, em algumas empresas, existe a ideia de que desde logo haverá alguns CEOs que não acreditam sequer na fidelização de clientes, ou seja, têm aquela ideia de que isto hoje em dia os clientes já não se fidelizam. Então, se os clientes não se fidelizam, porque é que haveríamos de trabalhar esta área? Essa é uma dificuldade. E a outra é aquele ceticismo ou aquela dificuldade em mostrar o retorno do investimento. E por isso é que uma grande parte dos projetos normalmente tem como business case a sustentação é a redução de custos. Ou seja, vamos fazer isto porquê? Porque vamos reduzir contactos. E os custos são mais fáceis de medir, sem dúvida. Mas tem uma limitação. Eu nunca conseguirei reduzir uma empresa mais do que os custos que essa empresa já tem. Já tem uma baliza. Por isso, no limite, essa será a minha limitação. E subestima-se o enorme potencial que o Customer Experience Management tem no sentido de gerar receitas, de reter receitas, ou seja, daquilo que é o PNL entre receitas e custos. Muitas vezes estamos muito focados no que é que isto nos ajuda a reduzir custos e subestimamos tudo aquilo que isto poderia ter de contribuição para o aumento das receitas. É verdade que esses business cases normalmente são um pouquinho mais especulativos, porque eu sei exatamente quanto é que vou gastar no projeto e não tenho bem a certeza se realmente o retorno vai ser o que eu gostaria de ter, e às vezes isso é o suficiente para empresas mais conservadoras, mas há maneiras de tornar isso. Eu, se não estiver 100% confiante, posso ir devagar, posso começar por pequenos períodos, testar, ver se o resultado está a ter o impacto que eu gostaria. Se for esse o caso, então vou alargando, e por isso, com uma abordagem de risco mais reduzido, posso ir ganhando o conforto. Mas isso eu acho que é fundamental, porque enquanto ao mais alto nível não houver, não existir a convicção de que, vale a pena, realmente isto muda tudo, porque se eu conseguir oferecer uma melhor experiência ao cliente, trabalho a fidelização, a retenção, tenho a contribuição da retenção de receitas, tenho cliente a comprar mais, tudo isso tem uma tradução financeira, e eu aí começo a perceber que valeu a pena. Mas tem esta barreira inicial para vencer. E é interessante isso que você falou, que parece assim, se você tiver uma visão de curto prazo, você só está preocupado com custo, e você acha que a empresa vai morrer no final do ano. Só que se você faz direito, você vai ver mais. Sim. Né? E mais, quando o foco é apenas o custo, eu corro ainda um outro risco. Às vezes eu inicio uma iniciativa exclusivamente com o propósito de reduzir custo, que tem impacto negativo na experiência do cliente. Eu lembro-me no passado, acho que todos nós nos lembramos de projetos, por exemplo, de IVR. Projetos de IVR, alguns dos quais geraram má fama. Porquê? Porque o grande objetivo era garantir que reduzíamos o número de contactos, mas aquilo tinha impacto na experiência do cliente, porque o cliente queria falar com alguém e não conseguia. E por isso, como estas duas coisas não estavam a ser medidas, apenas estávamos a valorizar o lado dos custos, não estávamos a ver o impacto, só muito mais à frente é que percebemos, olha, estamos a perder clientes, estamos a perder receita, e qual é que foi onde é que foi a origem disto? Foi um projeto que foi mal avaliado no início. Por isso, eu diria que a avaliação do impacto financeiro do retorno é fundamental, para não estarmos enganados. Interessante isso. Sim, também é um desafio. Legal. Assim, no Brasil, uma das pessoas que eu entrevistei no meu canal,
era ser presidente do maior sindicato de profissionais de telecom na América Latina. São quase milhares, que os maiores setores de emprego lá, fazendo BPO, call center, internalizados, esse tipo de coisa. E quando a gente estava entrevistando ela falou uma frase que marcou muito minha vida, meu ponto de vista. Por quê? Você vê, eu sou consultor, você tem seu trabalho, você tem seu trabalho, todo mundo no nível médio, outra coisa, executivo, outra coisa. E de repente a gente fala assim, Everton, tá todo mundo falando isso pra ele, mas não chamou a gente pra festa. Como que tá? Lógico, e aí, lógico, a gente falou um pouquinho aqui sobre o setor de atendimento, para não ser mais uma pessoa que enxergar isso não é mais um mito de passagem, ela pode crescer carreira, só que ainda há uma briga muito grande com os sindicatos para valorizar que a pessoa está na ponta, com o cliente que talvez não aprendeu a consumir, acha que pode falar tudo, xingar o atendente. Como tem sido isso, assim, se vocês têm alguma estratégia que vocês possam querer destacar, alguma coisa, como valorizar essa pessoa para não ter estresse, doenças, absenteísmo, a gente falou ontem na PCC, vocês têm algum case que vocês queiram falar, assim, de como valorizar esse funcionário que está na linha de frente, em que ele não se estresse, não fique louco, mas também, talvez até esse cliente melhorar a relação, ao que vocês queiram algum case, alguma coisa que vocês abafar, de como trazer esse pessoal para a festa e também lucrem, né? Não só pela carreira, mas também na convivência diária com o cliente, com os gestores, né? Bem, no meu caso, na empresa onde estou, é uma empresa que está cheia de psicólogos. Então ótimo, gostei! A solução! Mas eles recebem chamadas de pessoas à beira de cometer suicídio, pessoas em crise, pessoas a tentar saltar da ponte. E, portanto, há dias em que eles precisam de ajuda para lidar com essas situações. Portanto, isto já é standard. Qualquer empresa que esteja a entregar serviços tem a supervisão clínica, que é o clínico que lida com eles nestes casos, trabalha com eles e para eles voltarem a ficar controlados emocionalmente. Portanto, isso já faz parte da própria profissão. Mas nós, internamente, começamos a sentir, ok, isto é o que nós fazemos para os clientes das outras organizações. E o que mais é que nós podemos fazer aqui internamente? Porque connosco acontece uma coisa. A WPO é uma das maiores empresas na área e quando nós tentamos arranjar uma AIP para os nossos colaboradores, são concorrentes. E eles acham que quando nós ligamos é para fazer secret shop. E então, muitos não aceitam e nós temos essa dificuldade. Então lançamos um programa internamente em que qualquer departamento pode falar com um psicólogo e pedir ajuda em qualquer situação. A outra tem mais a ver com a experiência do cliente. Fazemos um Staff Summit, que é uma conferência anual de uma semana, em que se lançam alguns problemas, pessoas da linha da frente, até team lead, e convidam-se pessoas de outros departamentos. Por exemplo, o último Staff Summit foi recolher ideias para melhorar a experiência de um cliente, de uma persona muito específica que nós tínhamos, que é uma mulher a divorciar-se, a precisar de apoio psicológico, mas também a precisar de mudar-se de casa e numa situação financeira muito precária. Portanto, ela usava os nossos serviços todos, mas o sistema separa os serviços. E, portanto, a experiência é como é que nós podemos tornar a experiência dela não 4 ou 5 chamadas, agora quero serviços financeiros, agora quero serviços legais, agora quero... mas uma experiência holística. Como é que nós podíamos fazer isso? E, portanto, foram só pessoas da frente que tiveram a mapear com ideias milaborantes, que ninguém estava à espera, porque uma das coisas que estávamos a receber quando apareceu a inteligência artificial era e agora vamos tirar o trabalho. E agora vão pôr bots a fazer consultas de psicologia. Obviamente que isso não está nos nossos a curto prazo nem a longo, mas era o principal medo deles. E por isso, eu que estava a implementar a avaliação Predictive Analytics na avaliação da chamada, estava com muitas dificuldades por causa disto, porque eles estavam com medo. Mas, neste summit, foram eles os primeiros a inventar um bot, a criar uma série de utilização da tecnologia que me facilitou mais o trabalho. E por isso é que está a usar as pessoas da linha da frente, são eles que falam com os clientes, são eles que utilizam os sistemas, é fantástico, é estar a utilizar uma tal inteligência coletiva.
Sem dúvida. Você É só não- fantástico e diria que é realmente quase obrigatório, não é? Porque eu acho que aquele modelo tradicional de liderança top-down e que nós achávamos ao mais alto nível da gestão, que sabíamos as respostas para tudo, e depois passávamos essa informação em cascata até à primeira linha, e até inclusivamente depois tínhamos modelos de gestão de qualidade para controlar se as pessoas estavam a fazer aquilo que nós lhes tínhamos mandado fazer. É um pouquinho essa a abordagem tradicional. E ela está-se a esgotar. Está-se a esgotar porquê? Porque a dinâmica mudou. Antigamente os nossos clientes ligavam-nos para pedir informação, hoje em dia 87% dos clientes primeiro vão à procura da informação por si própria. Vai à internet, vai ao Google, utilizando a inteligência artificial. Então, se já tem informação, porquê que os liga? Então mudou. Ele agora liga, ou é para confirmar a informação que já tinha, ou para pedir sugestões ou recomendações, porque nós temos a ilusão que os clientes estão mais esclarecidos, mas não. Eles têm mais acesso à informação, mas estão mais baralhados, porque há muita informação. Então eles cada vez privilegiam mais poder falar com alguém, quem reconhecem competência, mas também quem possam confiar. Só ser competente não é suficiente. Eu preciso poder confiar que aquela pessoa está a dar uma sugestão que é útil para mim. E por isso, cada vez mais, a dinâmica mudou. O chefe não sabe o que é que se está a passar na loja, não sabe o que é que se está a passar na primeira linha. Os nossos colaboradores é que diariamente estão a falar com as pessoas, estão a perceber as suas dores, estão a ter ideias do que é que eventualmente podia ser útil e por isso é quase obrigatório envolvê-los. E eu diria que hoje em dia, por exemplo, é a melhor maneira também de lidar com as ameaças e os medos que andam todo aqui à volta do tema da inteligência artificial. Há dados que são contraditórios. Agora está um pouco politicamente correta a ideia de que a inteligência artificial não nos vai substituir, o que vai substituir é as pessoas que utilizam a inteligência artificial. Eu não tenho assim bem a certeza, porque há vários dados que mostram que a robotização, que não é propriamente a mesma coisa, a inteligência artificial já cá está há uns anos, a robotização impactou muito as tarefas de baixo valor, mas a inteligência artificial vem agora a impactar mais diretamente as de elevado valor. Impactar não é necessariamente substituir, é pelo menos expô-las, é dar-lhes ferramentas que faz com que se calhar o médico, quando está a fazer um diagnóstico, não tem que saber tudo de cor, tem assim ao seu lado uma ferramenta que diz, olha mais isto, vê aquilo, etc, com base em milhões de dados que tem a capacidade de processar, coitado do médico, mais experiência que tenha, não será capaz de o fazer. E por isso estamos a ver, ainda mais uma vez na conferência isso foi abordado, estamos a ver que vamos ter funções como o consultor, como o médico, como o advogado, etc, que vai cada vez mais ver-se rodeado de inteligência artificial. Isto gera, naturalmente, receios dentro da organização. Como é que eu vou gerir isso? Não será certamente dizendo às pessoas, tenham calma, não se vai passar nada. As pessoas, no mínimo, vão achar isto. A melhor maneira é com verdade e transparência. É isto que se vai passar. Digam-nos vocês, em que medida é que acham que isto pode ser uma ameaça, uma oportunidade, como é que vem isto poder ser útil no vosso trabalho. Porque é muito curioso tentar gerir um projeto de introdução de inteligência artificial em que eu vou convidar alguém e dizer, olha, diz lá como é que a inteligência artificial vai ser útil para te substituir a ti. E a pessoa não tem interesse nenhum em colaborar. Vai logo boicotar aquilo. Não pode ser dessa abordagem. Por isso o envolvimento das pessoas é fundamental. Legal que vocês falaram, me fizeram pensar um pouquinho sobre isso, que às vezes, imagina uma empresa grande, tipo BPO ou um call center muito grande, eu também não é, eu não acho totalmente ideal também você chegar lá, achar que se o RH não tiver um perfil ideal, o supervisor, que também não é o papel dele, nem o RH é o papel dele, e não adianta talvez aquela empresa colocar uma sala de almofadas bonitinha, ping-pong, mas talvez um terapeuta, um psicólogo, para fazer essa avaliação, para mostrar para ele assim, cara, não é você, é o processo. Você não pode se contaminar pelo processo. Faz parte do processo isso, cliente mal educado. Às vezes, momentos de estresse, mas não é você. Não gere câncer em você, não gere úlcera em você. Se fortaleça. E o RH, às vezes, não está preparado para isso. Não é o papel do RH, talvez isso, não é. Se não tiver uma pessoa específica para isso, o líder supervisor também não é. E se ele não está preparado, ele está no mesmo incêndio. Exato. Então, o que você falou me provocou isso. Talvez, será que um BPO hoje, um call center, faria isso? Já tem alguém que faça isso? Que se coloca de fora e diz assim, não, a gente tem falhas, não é perfeito, mas não carrega isso nas suas costas. Que aí não gera melindre, mesmo que a gente mude, você vai estar junto com a gente. Né? Mas eu acho que isso também faz parte da cultura, né? Sim, é a cultura, concordo com você. E nós, por exemplo, temos cursos de liderança em que a abordagem do coach é ensinada a todos os team leads, diretores e todos os níveis. Que é precisamente para isso, identificarem tal, agora está muito na moda o psychological safety, como é que se fala com as pessoas, como é que a nossa visão é que as pessoas possam ser autênticas no trabalho. Mas é isso que eu torço, que o que você falou, que vocês falaram, possa ser implementado num call center com 20 mil operadores. Como lidar com isso? É isso a minha vontade, né? Você provocou, né? Mas o call center é uma empresa que tem que ter um programa de customer experience. Lá tem E de interno, employee experience. Portanto,
os clientes vão ter essa experiência com eles. Portanto, eu acho. Eu creio que aqui em Portugal, em particular, o que estamos neste momento também a assistir é uma dificuldade do choque entre aquilo que seria o ideal e a realidade. Porque quase todas as empresas com as quais eu trabalho queixam-se, estão com imensa dificuldade de recrutamento. Porque, na verdade, o ideal, e cada vez há mais essa consciência, no passado, o que era privilegiado quando estávamos a selecionar pessoas era essencialmente as competências técnicas. Se calhar na altura não era tão valorizado o tema das competências comportamentais. Hoje em dia há um reconhecimento que as competências técnicas, sendo importantes, nem sequer são as mais críticas, porque essas são aquelas que a empresa está disposta a transformar as pessoas no produto, na técnica, no sistema. O que é difícil transformar e é um critério de seleção importante. É perceber se as pessoas gostam de pessoas, se gostam de ajudar pessoas e se gostam de aprender. Porque quem gosta de pessoas e gosta de ajudar pessoas está no sítio certo. Eu acho sempre estranho, quando estou a falar com pessoas que fazem atendimento a clientes e me dizem: hoje tivemos um dia bom porque não tivemos reclamações. Então se calhar estás no sítio errado. Porque se é a mesma coisa que eu ir perguntar a um enfermeiro o que é que parecia um dia bom. Para um enfermeiro cuja vocação é ajudar pessoas, um dia bom pode ser um dia muito cansativo, em que ele chega a casa a suar, mas ele vai dizer em casa: então como é que foi o outro dia? Foi maravilhoso, hoje salvei 6 pessoas. Porque essa é a minha missão. A minha missão não é estar sem fazer nada. Por isso, no contact center ou no atendimento ao cliente, vão-se destacar aquelas pessoas que para elas é gratificante, é energizante eu ajudar outras pessoas. E mesmo naquelas situações em que entra um cliente em linha zangado, a discutir, etc, a pessoa tem esta perspectiva e pensa: espera aí que eu agora vou-te ajudar. E no final, provavelmente o cliente vai telefonar, determinar a ligação a dizer: olha, obrigado, peço desculpa, eu estava muito enervado, mas olha, obrigado pela sua ajuda. E a pessoa pensa: pumba, mais um ponto. E esse é o tipo de pessoas que raramente têm burnouts, porque têm dias cansativos fisicamente, mas saem energizados no final do dia. Agora, pessoas que vêm fazer esta função contrariadas, porque essa não é a sua vocação, não é a sua. Então, esforço o tempo inteiro. E essas sim, vão desejar que o tempo passe rapidamente e só tenham chamadas simples para tratar. Interessante. Eu tinha mostrado para vocês, eu tenho um livro meu que tenta reunir todas as metodologias que eu mapeei no mundo sobre a experiência do cliente. Eu me colocando, imagina assim, um empresário, eu quero melhorar o meu atendimento ao cliente. Eu quero ser um funcionário fazer a carreira, que é o que ele está tentando fazer aqui, é aquela coisa da parceria. E aí eu mapeei lá com umas 21 metodologias. Eu quero seguir o ISO, eu quero seguir a parte da APCC, do Reclame Aqui no Brasil, do portal da queixa. Cada um vai criando sua forma para melhorar. Então as associações estão fazendo o trabalho dele. O que vocês diriam para um empresário que quer fazer? Lógico, eu posso ter uma metodologia caríssima lá da Disney, mas tem seu valor, porque você tem todo um brand, experiência do conceito de serviço da Disney. Será que eu quero ser uma Disney? Ah, não, eu quero usar o selo da PCC, eu quero seguir da CXPA, né? Que ainda não entra na metodologia, na framework, mas assim, o que vocês acham sobre esse? Porque, ok, nós estamos fazendo algo que a academia não fez. Concorda? Nós estamos reparando que a academia, a faculdade está fazendo, então a gente está se ajeitando para achar o quê? Vamos compartilhar nossas dores e melhorar o mercado. O que vocês, o empresário está meio perdido para onde ir, o que vocês recomendariam? Será que, lógico, você é da CXPA, cada um tem a sua vertente profissional, mas como marca, empresário, o que vocês recomendariam? Onde ele começaria? Se você fosse montar uma empresa, lógico, talvez você vai ter seu viés, mas qual o trajeto que você indicaria para um empresário que está assistindo a gente, assim, por onde eu começo, o que eu faço, para evitar o erro? Não, o erro você vai errar, mas esses... Eu acho que as empresas já têm uma matriz, quando elas criam a sua proposta de valor, em que as vendas e o marketing trabalham, falta-lhes ir um bocadinho mais abaixo, que é aquilo que cria cultura, que é transformar essa proposta de valor em comportamentos. Eu uso muito o CX Statement, portanto, temos a nossa visão, a nossa missão, a proposta de valor, e agora ponham isso numa frase que faça com que as pessoas que estão a entregar serviço e alguém que está a desenvolver um processo novo possa avaliar contra aquela frase. Portanto, a minha proposta de valor é que as pessoas que fornecemos serviços, não sei, é uma proposta de valor, fornecemos serviços na área da psicologia, que são inovadores. Isto não tem muito. Eu, como colaborador desta empresa, sim, isso é muito bonito para estar lá no site, para as vendas trabalharem e o marketing, mas o que é que isso impacta no meu dia-a-dia? E é isso que tem que ser convertido para uma frase que motive as pessoas e que faça uma coisa maior, que é empoderá-las. Empoderá-las para poderem saltar um processo que não funciona. Mas a empresa tem que estar aberta a pegar depois naquele processo e deixa-me cá perceber por que razão isto não funcionou, porque é que o meu colega teve que ir à volta para poder fazer acontecer aquela experiência. Mas eu acho que é ir um bocadinho mais abaixo, é transformar essas propostas de valor que estão nos sites em comportamentos
E uma coisa muito mais fácil que é pronto, eu acho que como qualquer pessoa que está a começar na minha área deverá começar pelo feedback do cliente, seja reativo ou seja os questionários de satisfação. Olhar para eles e começar a Entendi. Você? Eu ia dizer isso mesmo, se tivéssemos que começar por algo e ainda não tem rigorosamente nada, olha, comecei pelas reclamações. As reclamações são aquelas situações em que pelo menos o cliente se deu ao trabalho e devemos dizer alguma coisa que não estava a correr bem. Só que na gestão de reclamações temos de mudar aqui um pouco o mindset, porque o que eu observo é a maior parte das empresas ainda gera as reclamações à defesa. Gera as reclamações para se defender, para se justificar. É quase uma derrota, pensar, não podemos deixar que o cliente tenha razão, porque se ele tiver razão, depois vai-nos pedir uma indemnização, vai ser horrível. É diferente, é gerir a reclamação, não é para responder, é para compreender, para entender o que é que o cliente estava à espera. Se calhar ele até pode não ter razão, mas claramente há ali uma expectativa diferente que nos interessa entender. Não é para responder, é para nós internamente avaliarmos, há aqui alguma coisa que nós podemos no futuro fazer diferente, e por isso a gestão de reclamação tem pelo menos aqui duas vertentes muito importantes, para que tenha impacto. Primeiro, é para aprender, e segundo, tem de ser consequente. Não é para fazer gráficos, não é para fazer estatísticas, a dizer, temos não sei quantas reclamações lá, não, isso me serve muito pouco, se depois não for consequente, o que é que nós estamos a fazer para melhorar estes indicadores. Depois de ter esta primeira máquina montada, podemos então passar ao seguinte, que é reconhecendo que há uma porcentagem muito pequena de clientes insatisfeitos que reclama. Aliás, a nossa estatística é que em cada 26 clientes insatisfeitos, apenas um reclama. Quer dizer que há uma enormidade silenciosa de pessoas que estão insatisfeitas, só que tem mais que fazer do que nos estar a reclamar. Então aí temos de ser nós proativamente a tentar perceber o que é que o cliente pensa de nós, mesmo quando ele não nos diz, nomeadamente através de inquéritos ou de outra abordagem qualquer. Mas, mais uma vez, o objetivo de fazer um inquérito não é apurar o CSAT, nem é apurar o NPS. Isso é apenas uma coisa engraçada para termos um referencial. É aprender. É porque é que as pessoas nos estão a dar aquela nota e não nos estão a dar outra. O que é que nós podemos fazer para melhorar aquele indicador? Onde é que está o problema? É na engenharia? É na logística? É na faturação? Quem está com a mão na massa, o que é que tem que mudar naquele processo para as coisas melhorarem? Depois monitorar aquilo, sempre de uma forma contínua. A partir do momento em que vamos começando a montar isto, mas é claro que existem já frameworks pré-definidas que se calhar ajudam-nos a começar, não ter de começar do zero, mas eu tenho visto empresas que fazem isto em Excel e fazem isto num post-its. É melhor começar do que estar à espera da solução perfeita. E depois ir aprendendo e melhorando a abordagem. Vocês... Eu só gostava de adicionar, de facto o processo de reclamações é o mais fácil e foi quando eu comecei e penso muito no processo de reclamações. Mapeamos e definimos que a equipa tem fazer o cliente sentir-se de determinada maneira em todas as fases. Fizemos duas alterações, uma recentemente, a outra foi desde o início que montamos o departamento. Uma é, não vamos chamar, mas isto provavelmente em inglês funciona, em português talvez não chamamos complaints system, chamamos issues. Porque há clientes que diziam que quero formalmente reclamar. E há outros que dizem, não, eu não venho reclamar, eu só sei que tive aqui uma dificuldade para entrar no site. Nós pegamos nesses também e submetemos. E isso permite-nos ter uma maior, fazemos sentir ouvidos, estas pessoas levam isto muito a sério, e ter uma maior abrangência, não é só os que querem formalmente reclamar, é aqueles que dizem uma mínima coisa ao telefone, ou mandam-nos uma mensagem a pedir para falar com o counselor, mas dizem, tive 3 horas ao telefone, sim, vão lá saber, afinal, é que estão as linhas telefónicas, onde é que isto aconteceu. Portanto, isso fizemos essa alteração. A outra foi, estava a acontecer uma coisa muito interessante, que era, nós categorizávamos as complaints como rejected and accepted. Ok? Quais eram as rejeitadas? Eram aquelas em que o processo tinha sido todo muito bem feito, nós fizemos tudo bem, portanto o cliente é que está errado. Pronto, o processo não funciona, claramente, mas o cliente está errado, portanto rejected. E as outras eram accepted. Obviamente que aqueles que foram rejeitadas, nós explicávamos que, olhem, vamos começar a explicar melhor, fazer um setting de expectativas para explicar como é que os processos funcionam e isso tudo, e explicávamos isso tudo ao cliente. Eu entendo, mas porquê que é rejected? Vocês até nos explicaram o que é que vão fazer para nós termos uma melhor ideia de como é que o processo funciona, mas porquê que é rejected? Agora nós não usamos mais isso, mudamos. Agora pusemos service breakdown, no service breakdown. É uma mudança na linguagem, mas é para eles não se sentirem rejected. Bom. Teve um aprendizado, aquela coisa muito importantíssima. Enquanto associação, você vê, ele tem 25 anos de experiência, entendeu? E tem toda uma bagagem, você também tem toda a sua experiência, e a certificação vem para trazer o aprendizado de comunidade, para validar a sua autoridade de conhecimento, tudo. O que você vê a importância para o empresário talvez vai contratar ou não um serviço certificado ou não, mas também, será que um profissional júnior com certificação, como você acha que é o meio termo
para você realmente trazer para a sua empresa ou uma empresa certificada, um consultor certificado ou não? O que você acha que tem que ser o trade-off, o equilíbrio de você contratar um profissional ou uma coisa certificada? Porque eu sei que para você, de tudo que você já tem seu estudo, você certifica, você dá uma credencial na sua experiência, né? Como você vê isso, o poder de decisão disso para a pessoa que vai contratar uma empresa certificada ou tirar a certificação dos seus funcionários e fazer o critério? Como tem sido isso? Melhorou a régua, não melhorou a régua de seleção? Isso vale a pena ou não? Começa pelo simples e coloca um comprometimento, independente de estar certificado ou não, um funcionário ou quem você vai contratar. O que você acha sobre isso? Eu acho que ajuda bastante na reputação do profissional, ajuda. Mas eu vejo a associação mais como onde vamos buscar conhecimento que se está a fazer novo, noutras áreas, noutras indústrias. Ajuda-nos bastante a aumentar o nosso conhecimento e a fazer conexões com outros profissionais. Eu acho que isso ajuda mais. Em termos de contratação, eu pus os meus colaboradores todos a fazerem um curso certificado pela CXPA para que todos tivessem uma noção mínima do que é gerir a experiência do cliente. Eles estão todos em áreas diferentes, uns estão só nas reclamações, os outros estão só nas auditorias de chamada, há outros que estão só na gestão da voz do cliente e isto faz com que eles muitas vezes percam a visão global. Isto está tudo ligado, não é? E então, não exigi que tirassem nenhuma certificação, porque eu acho que a certificação é bom para promover o profissional, para lhe dar alguma reputação, mas não é absolutamente essencial, mas pedi para eles fazerem até para eles terem os artigos, os exemplos, outras marcas e ficarem mais abertos para a área, porque eu acho que ajuda bastante. Networking é muito importante. Aqui em Portugal, em concreto, as associações tiveram uma missão muito concreta, que teve a ver com a credibilização dos setores. Nós há 20 anos atrás sabíamos que tínhamos empresas que utilizavam práticas abusivas e era verdade a ideia de que às vezes encontrávamos contact centers no mercado, sendo luz natural, com os seus postos de espaço de trabalho umas em cima das outras, com contratos de trabalho precários, a ganhar mal, isso tudo era verdade. Agora, nós enquanto associações não tínhamos poder de legislar ou punitivo em relação a isso, mas procurámos fazer pela positiva, foi dizer, quem cumpre os mínimos de qualidade vai ter uma certificação para poder, de alguma forma, por exemplo, quando se está a candidatar um concurso, ou que seja, poder exibir isso e dizer, olha, nós fomos reconhecidos pela associação porque temos boas práticas. E a verdade é que ao longo dos anos isso tem vindo a ter um impacto muito positivo, porque todos nós dependemos disso. Se as pessoas olharem para o setor pela perspectiva dos maus exemplos, também não há incentivo para fazer isto em carreira, etc. Por isso, a ideia foi essa. Agora, à medida que isto se ia construindo, também acabámos por beneficiar, digamos assim, os efeitos colaterais positivos disto. O networking, a promoção do conhecimento, a evangelização, porque todos nós beneficiamos, é verdade, nestas associações que nós encontramos empresas são de limite concorrentes entre elas, mas todas elas beneficiam da evangelização. Porque se eu quiser, no limite, vender informação sobre qualidade de atendimento, primeiro tenho que convencer o mercado que isso é importante. E uma associação que fala em nome de todos está a ajudar-nos a todos a criar uma sensibilização para este tema da qual depois todos iremos beneficiar. Por isso, claramente, numa primeira fase, o foco ainda hoje é garantir a credibilização do setor através da adoção de boas práticas, dos quais a certificação é o reconhecimento. Esta empresa cumpre com boas práticas e isso acaba por ser uma seleção natural das boas práticas, das más práticas, mas depois temos todos esses benefícios adicionais. Vocês têm uma história a zelar, vocês estão no meio da história construindo para o futuro. No momento da carreira ou da profissão que vocês estão, lógico, quando eu lancei meu livro agora, que está fazendo sucesso no mundo inteiro, agora, Os Cientistas das Seus Demônios, tem empresa que está com demônio na parte de comunicação, outra na contratação, cada um tem uns demônios que estão limpando. Eu queria ouvir de vocês se vocês estão enfrentando algum demônio no setor, na carreira, que acho que realmente é o que você está realmente lutando agora, seja na parte profissional ou do negócio que você está enfrentando, que acho que vai poder, se vocês querem compartilhar qual o demônio. No meu caso, é o que eu te falei, é o marketing. Como fazer o marketing ficar mais humilde e o pessoal de tecnologia entender a linguagem de marketing e todo mundo, não só tem, então esse é o demônio que eu mais perco tempo, porque depois a implementação é mais fácil, entendeu? No projeto, é isso, é reduzir a faixa de gás que tem algumas empresas, né? E eu não sei se você tem algum demônio para falar. O meu maior demônio é a imprevisibilidade. Porque se olhar para os últimos 5 anos, nós estamos sistematicamente a ser surpreendidos. Apareceu uma pandemia que ninguém estava à espera e muda tudo. De repente, a seguir temos uma guerra na Europa, muda tudo. A seguir temos uma taxa de inflação a disparar, muda tudo. Por isso, eu diria que hoje em dia, na maior parte das organizações, mas começando a nossa também, talvez o maior desafio é estarmos sempre a preparar para aquilo que nós ainda não sabemos que vai acontecer, mas está a virar da esquina. Isso tem implicações práticas. Por exemplo, hoje em dia,
que é muito questionável se faz muito sentido uma empresa fazer planos a 5, 10 anos. Quer dizer, eles têm de existir para nos dar uma... Mas mais importante do que ter esse plano é ter ferramentas internas de que nos permitam rapidamente redirecionar, porque eu não posso ficar amarrado a um plano que eu fiz projetando uma realidade que mudou radicalmente. E por isso, não só eu diria que esse é um demónio latente, permanente, da imprevisibilidade, mas que nos obriga internamente a estar sempre com esta agilidade, estar atento ao que é que está a passar, mas rapidamente ajustarmos sem complexo. Olha, isto é para deitar para o lixo, já não faz sentido. Vamos agora pela esquerda ou pela direita. É cansativo. É um bocadinho, porque se calhar nós gostaríamos de uma certa estabilidade. Mas isso é a única certeza que temos é a mudança. E o bom disso, você falou que você vai ter... E tudo tem que ser maleável. O funcionário tem que ser maleável, o profissional tem que ser maleável, as ferramentas têm que ser maleável, as tecnologias têm que ser maleável para essas mudanças rápidas. Se você leva para essas mudanças rápidas, as pessoas rígidas, processos de tecnologias rígidas, é melhor você ou você muda ou realmente não acompanha você. Nós estamos a falar de um mundo, só olhando para trás, a Kodak demorou muitos anos a perceber que ia desaparecer, mas a Blockbuster já teve menos tempo, porque entre o sucesso dos DVDs e os DVDs tornarem-se obsoletos, foram uma década. Hoje em dia temos negócios que têm um ciclo de vida de meio dúzia de meses, não significa que sejam maus negócios, desde durante aquele período eles rentabilizem, capitalizem e devolvam o retorno ao investidor, funcionou bem, mas isso significa que tudo é muito rápido, Quando eu queria aprender aplicativo, eu nunca desenvolvi aplicativo. E eu tinha muito conteúdo de inteligência social, inteligência emocional, e eu queria distribuir. E aí, na época, eu lancei no mundo, e aprendi em apenas 24 horas, eu criei, saiu na principal revista de negócios do Brasil, e consultou todos os conselhos de federação de psicólogos do mundo. Eu lancei o primeiro aplicativo do mundo de terapia para casais e solteiros. Porque existia na época um aplicativo muito de namorar, de ficar, Tinder, essas coisas, mas o que eu faço depois que eu conquisto? Ninguém ensinava. E hoje você tem soluções. Por quê? Mas aí um dos presidentes do Conselho de Psicólogos do Brasil falou, a entidade mais séria, reconhecer, falou assim, é que nós estamos parados, a psicologia está parada. No ego de ser psicólogo, a coisa não está inventando. E às vezes o self-service, que é on demand, virtual, está crescendo. Você demônio. Eu tenho dois grandes demónios neste momento. Um é... Tenho pena, mas os números não dizem tudo. Pronto. Temos uma equipa de Business Analytics e temos as operações a olhar para o NPS. Mas o NPS é negativo. Enfim, e gerem tudo os números. Eu já pensei, vou fazer um curso de essas coisas de relação. Dar storytelling ou qualquer coisa, porque até a forma como se pede a informação ao Business Analytics faz com que eles respondam da forma como eles respondem. E nós temos que aprender a pedir qual é a pergunta, qual é o problema, o que é que tu queres realmente saber. Porque aquilo que eles vão dar depende de como tu fizeste. E as pessoas não estão habituadas a dar um report com o número de chamadas de General Assistance. Espera aí, o que é que tu queres saber? Isso é um demónio para mim. E quando eu perco tempo e construo, olha, este é o dashboard que eu construí, e faço um draft para eles porem no Power BI ou em algum outro sítio, mas assim, isto faz sentido, isto está a contar uma história, exato. Você devia ter assistido minha palestra lá, que é exatamente um dos meus grandes desafios nesse meu livro de dados, que eu juntei pessoas maravilhosas do mundo inteiro, melhores tecnicamente que eu, e eu começo, e todo mundo tem elogiado essa minha palestra, exatamente eu transformo a linguagem fácil por storytelling. Porque no final das contas, eu chamo que no meu capítulo, eu falo assim, o objetivo é chegar à sabedoria digital. Entendeu? E aí sim você chama, eu começo conquistando, e é isso que o pessoal fala assim, como desmistificar. Teve os empresários que eu fiz na palestra em Almada, sábado, falou assim, Everton, então quer dizer que, nossa, eu achava que tinha que contratar só cientista de dados. Não, tem técnicas mais simples, jornalismo de dados, outras técnicas, que é exatamente você chegar nessa sabedoria. Senão, você falou perfeitamente. É essa arte de comunicação, tem muita CTO no Brasil, você demitir porque não sabe comunicar. Então, esse é o desafio também, a gente tem que fazer esse demônio também do nosso lado, já ensinar você como pedir, como falar, ensinar para ele a se comunicar, para chegar à sabedoria digital. E aí você toma a decisão. Esse é o meu desafio, né? Pessoal... Eu quero só falar do segundo demónio. Esse agora. Esse é muito importante. Esse é um demónio que me limita profissionalmente nos meus projetos pessoais. Eu gosto muito da formação. Mas há uma expressão em Portugal que é em casa de ferreiro, espeto de pau. Não sei se no Brasil... Sim, também. E eu acho que formação é essa que nós vamos construir onde nós não fazemos as pessoas que estão a passar pela formação ter uma experiência memorável. Como é que nós fazemos isso? Como é que mapeamos isso? Já fiz várias experiências na empresa, por exemplo, às vezes foi música, às vezes a última foi, eu disse que era 1 hora de formação e acabamos 5 minutos mais cedo. Eu geri tudo com o alarme, agora tenho que intervir, acabar com a conversa, quero acabarmos 5 minutos mais cedo.
mandei o questionário e eles disseram assim, olha, fizemos tanto e ainda conseguimos acabar mais cedo. E disse assim, era isso que eu queria. Mas, exato. E é isso que me anima. É nós que gerimos a experiência, então, e na nossa própria operações, formações, porque é que não o estamos a fazer? Porque é esse o nosso trabalho. E como que é? Tem uma peça teatral no Brasil, que eu nunca assisti essa peça, mas eu gostava do título. Não fale mal da rotina. O cérebro ele procura a rotina. Tem aquele livro Rápido e Devagar, do Orwell, do best-seller, o cara ganhou o Prêmio Nobel de Economia, Rápido e Devagar. O cérebro às vezes procura a rotina para ter conforto e segurança. Só que às vezes ele também não gosta de ser criticado. Então, e essa coisa, você ter pessoas do seu lado, trabalhando, sabendo assim, ó, vem cá, eu estou avaliando é o processo, não é você. E aí a intimidade é perigosa também, mas ela é boa, mas é perigosa. E você está sempre perguntando, o que eu posso fazer melhor que ontem? Olha, eu estou indo trabalhar hoje com a Marineusa, é o primeiro e último dia. Porque é um trabalho de consultoria, a gente é meio assim, né? A gente vai trabalhar como se no primeiro e último dia. Ele está sempre querendo se superar. Hoje, quinta-feira, eu sou melhor que o Everton de ontem, mas eu não sou nada comparado com o Everton de sexta-feira, que é amanhã. Essa mentalidade que eu trago de consultoria. E é difícil passar. Mas aí depois que você forma uma pessoa e sabe que eu amo você, mas a gente está caminhando junto para você poder ter capacidade de me criticar para melhorar, e eu não tenho me livre de ouvir, é isso que eu tenho formado nas minhas equipes. E aí depois vai tomar cerveja. Sabe? Esse é o grande desafio. Pessoal, olha, ficarei aqui mais um ano em Portugal, mas eu tenho que voltar para o Brasil dia 10, né? Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou colocar nas redes sociais o link do Rui, da Marineusa. Tá? Foi muito bom falar com eles. E é isso. Então, entendam a carreira inicial maravilhosa do caso, da visão, intuição feminina, o olhar de fora que a Marineusa teve. O Rui, dessa paixão que ele teve em serviço ao cliente, telecom, que eu também amo. Trabalhei na Telefônica, atento, é apaixonante, mas ele viu que o ser humano está no meio de tudo isso. E trazendo associação para poder subir a régua no mercado português. Então, isso também acontece em outros lugares do mundo. Então, se você está aí pensando que é só técnico, está errado. Se você pensa que é só pessoa, também está errado. É a junção de todo mundo. E aí sim você transforma em profissionais que gostam de problemas e construir pontes. Então, acompanhe com a gente os próximos episódios que a gente está fazendo aqui em Portugal. E, se vocês voltarem aqui em Portugal, conheçam o trabalho deles. A gente, quando você contrata a Universidade do Consumidor, a gente passa por profissionais de outros continentes, que a gente traz aliados para consultoria, para treinamento. É isso que é a Universidade do Consumidor, uma família mundial que a gente traz o melhor de cada um para os nossos projetos. Então, obrigado a todos, fiquem com Deus. Obrigado. I work in TV and video editor. It's gotten very slow, so I'm trying to find a new path, more social media, content creation, a little bit of background in web design and